Ser ordem em meio ao caos. Um lema que levamos aqui no PH Vox, desenvolvemos nesse ano de 2025, e que essa semana, mais do que nunca, traz uma profundidade de reflexão muito grande. Nós assistimos a um momento que acredito que mudou e impactou principalmente o Ocidente, que foi a morte brutal de Charlie Kirk. E esse evento ele aconteceu ao mesmo tempo de diversas mudanças e convulsões brutais que nós estamos enxergando no mundo. Um cada vez maior aumento da perseguição através do judiciário no mundo inteiro, um julgamento independente da visão política de cada um, kafkiano, que foi feito no Brasil. Aqueles que devem guardar a Constituição, manobrando ela conforme o seu bel prazer e com comentários sádicos. Tudo isso levou a um peso muito grande. A imagem forte que correu o mundo chocou todos, abalou até mesmo a confiança. E muitos se perguntam, e às vezes até com raiva, pregam que é necessário odiar como a esquerda, aprender a odiar como a esquerda. Mas esse pensamento, ele esconde um problema muito grande. E a gente precisa entender o que leva à radicalização de uma pessoa. A radicalização de uma pessoa, ela é promovida, sobretudo, pelos aspectos ideológicos. A ideologia em si é um vestido de ideias que vai ser trabalhado de acordo com a oportunidade do momento para buscar a tomada do poder em determinados países, locais, regiões e afins. E o que nós temos no meio de tudo isso é que a ideologia ela tem uma característica muito peculiar. E isso foi algo que surgiu de uma conversa com um grande amigo que tenho, e nós comentávamos que o papel da ideologia é convencer você de que a história que está sendo contada pelo ideólogo, aquela visão de mundo, de sociedade, ela é ótima, ela é maravilhosa, e ela não é possível, aquela utopia não é alcançável porque você está sendo oprimido. E os portadores dessa ideia que tem o bem no coração são oprimidos por todos. Isso faz com que a pessoa que ali está, cada vez mais consumindo, sendo tomada por essas questões ideológicas, ela comece a se revoltar com o mundo, que não entende como ela quer fazer o bem e enxerga de maneira desumanizada ao próximo e simplesmente o vê como um adversário a essa utopia de um mundo melhor, sem ter uma comprovação ou olhar os dados históricos de que esse mundo melhor só causou mortes. Foi assim, por exemplo, que nós vimos também, nessa mesma semana, um condenado pela justiça com 14 passagens assassinar brutalmente uma refugiada ucraniana nos Estados Unidos, simplesmente porque ela era branca e ele um ativista negro. A imagem dessa moça, sem entender porque tomou 3 facadas no pescoço, olhando e desfalecendo, tentando entender o que aconteceu, demonstra isso. O rifle que foi utilizado para assassinar Charlie Kirk, nas balas estavam escritas mensagens antifascistas, pró-agenda LGBT, entre outros pontos. E aqui eu quero remeter à alegoria da caverna de Platão. Vou resumi-la rapidamente. Platão usou uma alegoria onde uma sociedade começou a se desenvolver dentro de uma caverna. E ela não conseguia sair dessa caverna e o único acesso que ela tinha ao mundo exterior eram vultos e sombras na parede que vinham de cima e ela enxergava. E a partir disso, criou-se toda uma cultura e uma visão existencial do mundo, do que era a sociedade, o que era o mundo, o que significavam aquelas sombras na parede. Até que um dia, uma pessoa conseguiu sair dessa caverna, viu o mundo real, que era completamente diferente do que estava sendo dito ali. Ele volta, animado, feliz, para a caverna, para contar a novidade para todos, e ele é morto. A realidade chocou e causou medo naqueles que estavam dentro da caverna. E eles, assustados com tudo isso, primeiro xingaram, perseguiram e depois mataram aquela pessoa que saiu. E hoje o maior reduto, a caverna utópica no mundo que nós temos, que os ideólogos revolucionários, sobretudo os revolucionários de esquerda, criaram, são as universidades. E Charlie Kirk tomou uma decisão, pegar um banco, sentar e debater, conversas francas, mas debater dentro da caverna com essas pessoas. E o resultado, aqueles que estavam dentro da caverna, desesperados por ver o seu mundo imaginário, o ideal utópico
político, o veneno ideológico sendo destruído pelos argumentos da realidade. E tal qual descreveu Platão há mais de 2000 anos atrás, o homem que voltou para a caverna e contou o que estava acontecendo foi brutalmente assassinado. Então, a gente precisa fazer uma reflexão de qual o nosso papel em cima de tudo isso. Eu quero ler aqui para vocês um breve trecho do meu livro, A Direita no Hospício da Democracia e a Ditadura do Amor, que fala sobre esse papel. Mais do que nunca, é preciso ter ciência que a tempestade é, sim, longa, levará anos, ou melhor, décadas para passar. Muitos irão desistir por não entenderem o porquê de tanta tormenta e qual o fim desta. Estamos sendo moldados e direcionados constantemente. Muitas vezes sucumbimos ao desânimo, mas devemos ter ciência que a luta é assimétrica. Não temos a organização, financiamento e meios de ação dos revolucionários. Porém, temos um bem maior que deve ser sempre buscado e não pode ser adulterado. A verdade. É urgente ter paciência do nosso papel nos menores e mais diversos aspectos da vida pessoal e social. É urgente aceitarmos a nossa responsabilidade e não cobrar de um representante político um peso muito maior do que lhe é devido. É urgente conhecermos as ações revolucionárias para não sermos pautados o tempo todo por elas. É urgente saber que não conquistaremos resultados grandes no curto prazo. É urgente ter ciência que a guerra é longa. É urgente redobrarmos a atenção ao que nossos jovens consomem. É urgente tornarmos-nos professores, advogados, juízes, diretores de cinema, jornalistas, diretores de marketing, gestores de futebol, arquitetos, psicólogos, analistas políticos, apresentadores, fotógrafos, editores de jornais, representantes de bairros, diretores escolares, reitores, bibliotecários, jogadores de futebol, escritores, atores, poetas, músicos, contadores de histórias, comediantes, radialistas, pastores, padres, pedreiros, escritores, padeiros, garis, motoristas e, enfim, é urgente ter paciência. Eu sou Paulo Henrique Araújo e bem-vindo ao PH. Gostou desse corte? Então se inscreva no canal para você não perder nenhuma informação aqui rápida e direta para você. E se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nolem.